Muitas vezes, nossos historiadores costumam tratar o cristianismo, e em especial a Igreja Católica, como uma religião opressora e colonialista, devido ao processo de expansão ocorrido com o advento da Idade Moderna, que levou países como Espanha, Portugal e Inglaterra a empreenderem as grandes navegações. O que se esquece, ao que nos parece, é que esse processo de surgimento, expansão e queda de impérios é algo natural, presente desde os tempos remotos e consequência da interação humana, onde muitas vezes uma cultura acaba sobrepujada, transformada ou incorporada pela outra. Foi assim que ocorreu com os primeiros nomos do Egito, que se fundiram no Alto e no Baixo Império e posteriormente foram unificados. Foi assim também com as grandes cidades-estados gregas, que caíram na influência de Atenas e Esparta e depois da Macedônia de Alexandre o Grande. Ou ainda com os reinos da Península Itálica, absorvidos ainda muito cedo pela República Romana. Mesmo no período moderno, não nos faltam exemplos de semelhante processo. Basta olhar a colcha de retalhos que se tornaria posteriormente a Alemanha contemporânea, ou a unificação da Itália às custas de tantas nações diferentes e dos próprios territórios pontifícios. No entanto, essa historiografia que se pretende tão questionadora dificilmente sugere que os antigos reinos germânicos tenham sido oprimidos ao se modernizarem, ou que o mesmo tenha ocorrido em tantos outros exemplos ao longo da humanidade. No entanto, pegue a Espanha e você verá muitos movimentos erguerem a voz, acusando Castela e Aragão, os reinos católicos, de tirania. Eles se diferem em que dos outros que elencamos anteriormente? Simples, seu crescimento se deu em prol do cristianismo e combatendo o Islã. Pouco interessa aos historiadores, que assim agem, fazer uma leitura fiel e sincera da realidade, mas apenas dividir o mundo entre vítimas e tiranos. E adivinhe você de que lado os cristãos estão. Que as supostas vítimas muitas vezes tenham sido mais opressoras do que oprimidas, isso nunca é levado em conta. O problema é que essa dinâmica é muito fluida e se alterna rapidamente para que possamos simplesmente associar um país, ou movimento, ou uma nação como tirano e o outro como tiranizado. Os antigos germânicos, que foram feitos escravos por César na Gália, seriam os mesmos que invadiriam e destruiriam o império dele. Mas a historiografia ocidental parece ter entrado em crise. Não raramente, ela olha para os problemas do Oriente Médio e joga para a Europa toda a culpa pelos males dessa região, se esquecendo que, se os países da Europa exerceram políticas de controle sobre o Oriente Médio, elas se iniciaram apenas com a queda do Império Turco-Otomano ao fim da Primeira Guerra. Se esquece também da dança dos poderes, de analisar com cuidado e profundidade os acontecimentos. Uma prova disso é que o próprio Islã, assim como o cristianismo, e muito antes dele, experimentou um considerável processo de expansão, talvez ainda mais agressivo e significante. E é isso que iremos tratar no vídeo de hoje, para entendermos que o mundo, afinal, não pode ser reduzido a uma dialética marxista, como pretendem alguns. Venha conosco e entenda mais sobre a expansão muçulmana através da Ásia, África e Europa. E ao fim, se curtir, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. O primeiro teste de expansão e unificação do Islã ocorreu dentro da própria Península Arábica. Nessa época, a região era dominada por um monte de tribos bárbaras semicivilizadas, que praticavam comércio e viviam entre o Império Bizantino e o Império Sassânida ou Persa. Com o surgimento de Maomé, todavia, e a sua ascensão ao poder, esses grupos dispersos, frequentemente nômades, foram unificados sob uma fé e um governo únicos, a fé em Alá e o governo do profeta Maomé, o que facilitou extremamente o processo expansionista. No entanto, há de se considerar outro fator. Como já falamos, a região era dominada por esses dois impérios. O primeiro, bizantino, abrangia regiões que hoje pertencem ao leste europeu, à Grécia, à Turquia e se estendia até Israel. O segundo, persa, compunha grande parte do atual Irã. Portanto, os árabes estavam literalmente no meio de dois grandes titãs.
mas esses dois centros de poder viviam se enfrentando desde os tempos antigos. De acordo com Linska, o conflito bizantino-persa, desnecessariamente prolongado, abriu o caminho para o Islã. Logo após a morte de Maomé em 632, Abu Bakr, que assumiria o controle e se tornaria o primeiro califa, iniciou uma série de expedições militares contra as tribos rebeldes infiéis que ainda restavam entre os árabes, num processo chamado de Guerras Rida ou Guerras contra os Apóstatas. Segundo Bakr, além de se submeterem à fé muçulmana, esses grupos deveriam também manter-se obedientes ao seu governo, como sucessor legítimo do profeta de Deus. Apesar do êxito no processo de assegurar a continuidade do domínio da Península Arábica, Abu Bakr permaneceria apenas 2 anos no poder, vindo a falecer em 634. Coube ao seu sucessor, o Califa Omar, iniciar de fato o processo de derrubada do poderoso Império Bizantino. As primeiras províncias a cair seriam justamente aquelas mais importantes para a cristandade e que incluíam a região da Palestina e também da Síria, onde havia nascido a primeira comunidade cristã fora dos confins de Israel. O processo se iniciou em 634. Invadindo pelo leste, os bizantinos até conseguiram resistir e recuperar partes do território, mas o imperador Heráclio, após um cerco prolongado, teve que abandonar Damasco aos conquistadores, não sem antes lamentar-se diante da cidade. O local onde São Paulo se converteria ao cristianismo e que fora outrora tão querido, agora era deixado à nova fé. Alguns pontos dessa região chegaram a resistir bravamente, como foi o caso da cidade santa de Jerusalém, que capitulou apenas em 638, sob a promessa de que os cristãos seriam tolerados e as igrejas preservadas, promessa essa que de fato foi cumprida. Uma das lendas mais antigas do islamismo conta que ao chegar na cidade, o califa Omar deparou-se com o antigo monte do templo, entulhado de lixo e abandonado. Os cristãos não viam o local com especial carinho, ao contrário, por exemplo, do Monte das Oliveiras. Já os judeus, sempre expulsos e voltando com dificuldades, nunca haviam encontrado meios para restaurar o lugar. Então Omar teria orado a Alá, e este lhe enviara uma chuva torrencial durante 3 dias, limpando o pátio e possibilitando a construção de uma mesquita que permanece lá até os dias de hoje, e que é palco de muitos conflitos. Tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, o Templo de Jerusalém é um dos locais mais sagrados da fé. Poucos deles, evidentemente, parecem dispostos a compartilhá-lo com os outros. Ainda durante o reinado de Omar, outra província importantíssima caiu para os muçulmanos, a província do Egito, onde ficava a majestosa Biblioteca de Alexandria. Alguns atribuem a invasão dos árabes à destruição desse local e a consequente perda de um dos maiores legados filosóficos e culturais de toda a raça humana. Também o norte da África, que havia muito estava em caos e frequentemente abalado por disputas internas, rapidamente foi invadido e se converteu ao profeta Maomé. Com controle de toda a região da Palestina, da Península Arábica e do norte da África, os muçulmanos puderam empreender uma série de batalhas através do mar Mediterrâneo, tomando Chipre e conseguindo atacar inclusive a Grécia, que no entanto resistiu. O Império Bizantino viria a se reerguer e retomar partes dessas áreas em alguns de seus momentos mais gloriosos. No entanto, desde que os primeiros califas empreenderam sua jornada de expansão, esse processo se tornaria irreversível e inevitável, principalmente contra as estruturas romanas enferrujadas e caducas. Mas não era apenas Bizâncio que sofria. Do outro lado, o Império Persa colapsou de uma maneira ainda mais assustadora. A primeira grande excursão dos muçulmanos ocorreu contra o reino cristão de Lakhmid, localizado no atual Iraque. Após uma sangrenta batalha, onde os dois grupos, cristãos e persas, se unificaram contra os árabes, Lakhmid caiu e passou o controle do califa Omar, que agora enfrentaria os persas frente a frente. O Shah, Yagdizers III, até tentaria impor alguma resistência, mas tendo o império fraco em suas mãos,
pouco pôde fazer diante das investidas do califado. Uma a uma, províncias importantes como Azerbaijão e Armênia foram sendo tomadas, até que no fim, cercado e enfraquecido, ele foi assassinado por um dos seus próprios governantes no ano de 651. Chegava ao fim o Império da Pérsia e iniciava-se assim o projeto de conversão da região do Irã ao islamismo. Com a ascensão do Califa Ali em 656, o período de expansionismo sofreu uma breve estagnação. Isso porque, por questões religiosas e civis, alguns consideravam que apenas Ali havia sido legítimo ao suceder Maomé. O tema é profundo e complicado e merece um vídeo próprio, mas interessa-nos saber que durante esse breve período, o mundo muçulmano entrou em guerra civil, enfraquecendo-se e impedindo qualquer ação organizada contra outras nações. No entanto, em 670, já pacificado, o califado dá início a uma manobra ousada que nem mesmo Alexandre Magno havia pretendido. Ele expande seus tentáculos através do subcontinente indiano, conquistando a região do Paquistão e grande parte da Índia. Entretanto, e justamente por ser uma área diversa culturalmente, com vários reinos costurados e com influência de religiões e filosofias muito distintas, vindas da China, do Tibete, da Pérsia, além, é claro, das tradições locais, o domínio muçulmano tornaria-se muito mais difícil de estabelecer se a Índia e, consequentemente, a China, por sua cultura diversa, sua geografia complicada e seu poder, puseram um término no avanço muçulmano. O mesmo não se pode dizer da Europa, que acabaria engolida se não fosse a intervenção de um francês chamado Carlos Martel. Tudo começa em 711, quando os otomanos, já tendo tomado as províncias do norte da África dos bizantinos, invadem então a região que hoje pertence a Portugal e Espanha e destroem, como se fosse papel, o reino cristão visigodo. Os poucos cristãos que sobreviveram se refugiaram na região das Astúrias, ao norte da Península Ibérica, e posteriormente dariam início ao processo de reconquista dessas terras. Mas, se o califa Omar mostrou clemência com os cristãos de Jerusalém, o mesmo não podia ser dito do tratamento que era dado àqueles europeus. Muitos acabaram, acredite, crucificados como forma de zombaria pela fé. Centenas de mulheres foram estupradas e espetáculos os mais grotescos, como torturas e mortes, foram promovidos à medida que o exército otomano avançava. A sede de poder levou os muçulmanos a tomarem o sul da França, ameaçando a Itália e até mesmo Paris. Foi então que Carlos Martel, comandante dos francos e mordomo real, isto é, algo como o primeiro-ministro e governante de fato, conseguiu repeli-los na famosa e lendária Batalha de Poitiers. A cristandade estava, pelo menos momentaneamente, a salva. Mas, algum tempo depois, e vendo que os avanços otomanos continuavam a pressionar e oprimir Bizâncio e também o sul da Itália, ortodoxos e católicos se unificaram no que ficaria conhecido como a Primeira Cruzada. Aos poucos, a Península Ibérica, graças aos esforços de Castela e Aragão, pôde ser retomada, embora o Oriente viesse a colapsar, como você pode ver melhor no vídeo do card. Há ainda outro capítulo do processo de expansão muçulmana que não pode ser esquecido. Através do comércio e também da imposição militar, os árabes consolidaram-se, muito antes de qualquer navegador português, em todo o Sudeste Asiático, principalmente na Malásia e na Indonésia, que é hoje o país muçulmano mais numeroso que existe. Claro, esse processo é ainda muito debatido. Alguns defensores do Islã afirmam que se tratou de um movimento profundamente pacífico, mas é quase impossível de crer, pelo nosso conhecimento histórico, que isso seja minimamente fiel à realidade. O próprio colonialismo da Europa cristã, muito mais pacífico no geral, e no entanto muito mais criticado, foi influenciado e propulsionado por esse processo muçulmano, e pretendeu-lhe ser, sob muitos aspectos, uma resposta. Não nos esqueçamos, afinal, que a primeira navegação de Colombo foi aprovada no mesmo dia em que os mouros eram expulsos da última cidade espanhola e nasceu justamente como uma continuidade das cruzadas. O objetivo desse vídeo é esclarecer, acima de tudo, que a história não é pautada por um jogo de bons contra maus, sendo muito mais complexa que isso. Se os cristãos muitas vezes
principalmente na Idade Moderna. Fizeram barbaridades como permitir a escravização, destruir povos e culturas. O mesmo pode ser dito para quase todos os outros povos e todas as outras grandes religiões ao longo da história da humanidade. Pagãos, muçulmanos, budistas, hinduístas, não se salva ninguém. Reduzir a história a uma luta de classes entre diversos grupos é furtar-se da verdadeira função do historiador, que consiste em olhar para a realidade com olhos sinceros e serenos. Afinal, quem teme a verdade? E você, o que acha disso tudo? Já sabia da expansão muçulmana, ocorrida muito antes do processo promovido pela Europa moderna? Sim? Não? Comente no vídeo para que a gente saiba a sua resposta. E até mais, se Deus quiser.